Bem, então estamos começando agora, dia 11 de agosto, dia do estudante, né? Então, assim, os meus parabéns para vocês. Espera aí que está chegando mais uma pessoa aqui, acho que é Karen. Então, parabéns a todos vocês, estudantes, né? Sucesso para vocês, hoje e sempre. E lembrar sempre, pessoal, que principalmente nesse momento de pandemia, o que a gente espera, o que o mundo espera, o que vocês precisam, o que todo mundo precisa é deixar de ter uma postura, às vezes, de aluno, que é mais passivo, que fica mais aguardando que as coisas aconteçam, que o professor tem que dizer, fazer para você ir atrás e passar a ter uma postura de estudante, a pessoa que estuda, a pessoa que vai atrás, que procura, tá bom? Só quem vai ganhar com isso, gente, são vocês. O conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. Você pode perder tudo, menos conhecimento. Então, parabéns a vocês, parabéns por estarem mantendo o foco nesse momento, tá? E show de bola, tá certo? Vamos lá. Nossa aula hoje, Dia do Estudante, como eu já disse, 19h04, disciplina de novas tecnologias. Eu vou partilhar aqui minha tela para a gente começar a acompanhar. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, pessoal que está chegando agora. Pronto, já estamos partilhando a tela, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada. Eu disponibilizei hoje o link de gravação da aula passada e também vou disponibilizar, acho que até amanhã ou depois, o link dessa gravação, tá bom? Então, eu passei um texto para vocês, um texto bem simples, que dá, assim, um pontapé inicial nessa nossa discussão, né, nessa nossa reflexão sobre novas tecnologias, sobre a implicação disso, sobre os desafios, né, que a gente tem que pensar e temos que repensar todo o nosso fazer nesse momento, e pedir para que vocês enviassem umas perguntas para que eu pudesse respondê-las ou ao longo da apresentação ou ao final. Eu escolhi colocá-la no final, tá bom? E lembrando sempre que, acho que amanhã, hoje ainda, eu vou colocar o segundo texto, e aí quem puder participar, envie as perguntas até sexta-feira, tá certo? E aí eu já planejo no final de semana para trabalhar também com essas questões. Então, vamos lá, partilhando minha tela, Educação e Novas Tecnologias, o professor sou eu, Davi Martins, e as turmas são as turmas GHI, aula do Dia do Estudante, 11 de agosto, parabéns mais uma vez. Então, o título do texto é Educação e Tecnologia, Desafios, Limites e Possibilidades. Vamos pegar essas três palavras, gente. Desafios, limites e possibilidades. Vamos lá. Queria escutar de vocês. Quem gostaria de comentar uma dessas três palavras? Professor, sobre tecnologia, sobre novas tecnologias. Hoje, eu vejo que o principal desafio eu vejo que a principal limite eu vejo que a principal possibilidade Então, assim, antes do texto, eu queria escutar vocês. Porque, assim, a gente vivia numa zona de conforto. Existia-se uma crença, eu mesmo acreditava, por exemplo, que nesse país a grande maioria, assim, hoje em dia, só quem não tem um sinal de Wi-Fi, eu acho que é quem mora no meio da floresta amazônica. E olhe lá, de repente tem uma torrezinha de sinal por lá que o cara consegue pegar. Mas aí, como a gente está nesse momento de todo mundo confinado, e esses programas do governo, né, federal, dos abonos e tudo, e descortinou, eu vou usar essa palavra, descortinou milhões de pessoas que, mesmo morando dentro das cidades, nas capitais do Brasil afora, não tem condição nenhuma de ter um pacote de dados. Não tem nenhum telefone que seja um smartphone, né? Então, assim, isso mostrou para a gente, essa situação toda está mostrando para a gente um novo retrato do Brasil quanto à tecnologia. Então, sobre essas três palavras, vamos lá. Desafios, limites e possibilidades dessas novas tecnologias. Quem gostaria de comentar alguma coisa? William, por favor, fique à vontade. Vou trazer a palavra desafio, né? Durante quando a gente fala em novas tecnologias, novas formas de trabalhar, né? O desafio entra, né, como um vilão, mas muitas das pessoas não acreditam
que os desafios podem ser algo para a gente superá-los, né? Então, dentro das novas tecnologias, desafiar-se, né, é querer se permitir a conhecer o novo, a se permitir a compreender melhor esse novo mundo, esse mundo contemporâneo, né? Então, para alguns vai ser desafiador, né? Enquanto para outros isso já é algo que já é próximo, né? Então não vai ter tanta dificuldade. Porém, tem que haver um cuidado, né, de ambas as partes que utilizam-se dessas novas tecnologias, né? Vamos dar um exemplo da sala de aula. Se um professor está dando aula e muitos dos alunos estão usando os smartphones. Porém, o professor... Ah, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. No decorrer do texto, a gente também, né, visualiza isso. E o professor não sabe o que fazer, né? Ao invés disso, ele deveria propor algo que fizesse com que eles participassem dessa forma virtual, né? Com essa nova tecnologia, que é algo que está hoje Sendo muito possível. difícil. Isso, Eu diria que hoje é o que está sendo possível, mas conclua. Isso, Perfeito é sua muito fala. difícil, é muito difícil não ter um aluno que não tem um celular. Embora tem alguns tenham um contexto, né, diferente, mas que isso está se tornando algo presente nas salas de aula, né? Principalmente no ensino superior, que a gente percebe bastante, né? Então, como é que esse professor, né, dentro desse desafio, vai usar isso a seu favor, né? Então, eu acho que isso essa palavra desafio, dentro das nossas tecnologias, é algo para se permitir, algo para que o professor, o aluno, possa interagir dessa forma, né? De alguma forma, utilizando esse recurso, né? Então, eu acho que desafios, ele tanto pode ser de uma forma positiva, quanto também pode ser uma forma para ser ressignificado, né? Dentro do contexto. Não, perfeito sua fala, William. E aí, dizer o seguinte, né? Bacana sua fala no sentido de quando você diz assim, o desafio de repente, quase, a sua fala é quase no sentido de uma autocrítica, né? De a gente sair, aceitar, sair da zona de conforto e dar um passo à frente, no sentido do protagonismo, né? E aceitar e procurar ver o outro lado, ver uma outra possibilidade, né? Então, nesse momento, o que é possível fazer é, de forma segura, né, é a questão do distanciamento mesmo. Então, não adianta a gente ficar no discurso de que não dá certo, de que eu não aprendo. Não, o desafio, e eu acho que você falou, sua fala foi muito feliz, é no sentido assim, vou me permitir me desafiar. Não é no sentido de pegar esse desafio e dizer sempre assim, não, o desafio é do professor, o desafio é da instituição, o desafio é do MEC, o desafio é do governo. Não, o desafio é meu, né? Como é que eu vou sair dessa zona de conforto? Muito feliz sua fala, parabéns. Mas alguém gostaria de fazer um breve comentário sobre essas três palavras, ou desafio, ou limites, ou possibilidades? Angélica, por favor, Angélica, fica à vontade. Não, você desligou o microfone agora. Isso, agora. Estava ligado. Professor, partindo do princípio que a gente mora num país completamente desigual, né? Eu acho que como ficaria referente a desafios também, né? A visão do professor entender que existem alunos que vão ter o recurso e alunos que não vão ter o recurso, né? Como que ele pode igualitar aquela aula ali para todos os alunos, referente à tecnologia, que uns vão ter e outros não. Perfeito. Também, isso aí é uma coisa muito, muito bacana. E aí, assim, por exemplo, eu costumo sempre procuro sempre fazer uma reflexão em cima do meu fazer, né? Então, todo mundo tem defeitos, não existe aula perfeita, professor perfeito, instituição perfeita, aluno, não existe nada perfeito. Mas, assim, a gente vai se reconstruindo. Então, nessa primeira indagação, por exemplo, a gente, enquanto professor, eu, enquanto professor, né? Eu digo assim, poxa, como é que eu vou ter essa visão, né? Como é que eu vou demonstrar essa preocupação para o meu aluno e colocar essa preocupação em prática? Então, qual é a minha estratégia, por exemplo? Eu dou o meu jeito, por exemplo, e faço sempre a gravação das aulas, né? Porque nem todos os professores, às vezes, têm essa preocupação em gravar a sua aula, porque
muitos de nós, adultos que somos, já voltamos a trabalhar. Às vezes você não tem um sinal muito bacana para você participar de uma videochamada como essa, de uma aula online, na sua casa, mas durante o seu trabalho você pode pegar numa hora de descanso e tudo, e postar um exercício, ver qual for a atividade indicada, né? Então, assim, eu acho que, desculpe, eu acho que uma das estratégias, uma parte dessa resposta é se colocar no lugar do aluno. A dificuldade, poxa, será que todos os meus alunos vão estar livres, disponíveis, com um Wi-Fi bacana, de 19 a, sei lá, 20, 20, 30? Então, assim, pensar em estratégia, esse momento síncrono, de deixar as possibilidades para o assíncrono, né? Para eu deixar e ele responder depois. Mais uma pessoa gostaria de comentar, só para a gente passar por texto, ou desafios, ou limites, ou possibilidades? Professor? Oi, fala, João, tudo bom? Tudo bem. Eu gostei muito do texto, porque ele fala de uma forma muito para o professor, eu achei, né, da gente inserir essa tecnologia, essas novas tecnologias na nossa prática. Mas aí eu fico pensando uma coisa antes disso, sabe? Antes de pensar as novas tecnologias na aula, como fazer isso ser atrativo para o aluno, sabe? Porque eu penso muito assim, por exemplo, a gente, quando foi para a aula remota, a gente teve muita dificuldade em aceitar, entender que a internet é um espaço de aprendizagem, né? E aí a gente tem essa limitação de dizer assim, não, nada a ver, estudar com computador, com internet, não, internet é mais para a gente se divertir. Como é que você entende o antes disso? Como é que você vê o aluno nessa perspectiva? Da perspectiva de não ver a internet como, assim, como meio de aprendizagem, e sim como meio de diversão, é essa a colocação? Isso. Deixa eu só contextualizar, né, porque para não ficar descontextualizado, eu trabalhei numa escola que aí veio um programa que eu achei maravilhoso. Eu não lembro agora, é uns jogos que o governo, uma coisa do governo, assim, uns jogos, enfim, que eles davam acesso É de matemática? Não, eram vários jogos. Tem a matemática. Clique ideia, João. Clique ideia, exatamente. Ah, E tá, aí, os amaram, só que naquele ano, era bem no começo, não funcionava, sabe? Por mais que era jogos e tudo, era muito atrativo, mas não funcionava, as crianças não tinham interesse naquilo, né? E aí eu fico pensando muito de como pegar isso e ser atrativo para as crianças. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos que, Maria, amam a internet, mas para jogar, para WhatsApp, tudo. Mas quando, vamos fazer um jogo educativo, não querem, não. Veja bem, João, estudar, vamos combinar assim, que estudar nunca foi, conjugar o verbo estudar nunca foi muito fácil, né? Você pegar de uma maneira generalizada, né, poucos alunos dizem assim, eu gosto de estudar. Eu estudo porque me dá prazer, porque eu tenho satisfação em pegar o meu livro de química e fazer lá um cálculo estequiométrico e resolver uma matriz inversa. Ai, eu me delicio, professor, que coisa linda, movimento retilíneo uniforme, olhe, a força é massa vezes a aceleração. É bem complicado, né? Pensar dessa forma. Mas, enfim, a grande questão, e o texto vai nos trazer isso como esse desafio, porque a tecnologia em si, João, o texto vai nos trazer acho que eu coloquei essa frase, que o uso da tecnologia em si não é garantia de aprendizagem. E eu acho que aí é que está grande parte da resposta dessa sua indagação. Não é porque tinha o programa Clique Ideias, que é muito bom, né, que é receita de sucesso. Certo? Então, o uso da tecnologia por si só não garante aprendizagem e nem vai
agregar o aluno para aquela aula. O que vai precisar aí é de uma coisa que o texto traz, de um programa ou um projeto da escola. Não é assim, veio, tem essa possibilidade. Então, agora os professores usam e deixam o negócio solto, não vai funcionar. Vamos pensar nisso, vou fazer um paralelo, uma comparação aqui, com a questão de um projeto político-pedagógico. Cara, projeto político-pedagógico muitas vezes vem da Secretaria da Educação, ou foi rascunhado e digitado por poucos. Quando esse projeto político não envolve a equipe, ele está fadado ao fracasso. Então, assim, utilizar novas tecnologias, pensando no sentido macro da escola. Então, ou a escola senta com a sua equipe de professores e vê como utilizar no dia a dia, não a internet como uma grande solução. Não, a internet como um meio para garantir a aprendizagem, tá bom? Mas, obrigado pelas participações iniciais, vamos passar para o texto, tá bom? Vamos lá. Opa, essa tela aqui, não, essa. Bom, então, fizemos uma breve reflexão com a participação de vocês, que eu agradeço, sobre essas palavrinhas aí, né? Os desafios, os limites e as possibilidades. Uma coisa que vocês não falaram foi a questão dos limites, né? E aí veja como é importante também a gente pensar sobre limites, né? Eu preciso de tempo para me planejar, para me organizar. Então, a gente precisa, nesse momento, de uma coisa chamada empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Como eu disse, o professor, né, desse desafio aí, que o William falou, disse, professor, eu procuro pensar como aluno. Mas aí vem a questão, será que o aluno também procura pensar enquanto professor? Só um instantinho, está chegando alguém aqui, deixa eu só aceitar e volto para a tela. Everton. Bem-vindo, Everton, à aula. Limites, né? Então, por exemplo, eu pedi umas perguntas a vocês, se alguém tivesse uma pergunta, uma dúvida, para me mandar. Eu vou postar o segundo texto, acho que ainda hoje, mas eu já estou dizendo, gente, quem puder e tiver a oportunidade de ler o texto, me manda a pergunta até sexta. Por quê? Porque a gente trabalha manhã, tarde e noite, né? A vida está assim, esse negócio de home office, meu amigo, quem diz que home office é para você trabalhar menos, só se for em outro país. Só se for em outro país. Aqui nesse país não é não. Porque as pessoas, numa mentalidade errônea de home office, você começa a receber solicitações, não sei se isso acontece com você, estou falando por mim, né, de seus empregos, demandas, digamos, demandas do seu emprego via celular a qualquer hora. É sábado, é domingo, é feriado, dia santo, é manhã, é tarde ou noite. Às vezes você acorda de manhã, quando eu ligo o telefone de 6 horas da manhã, carrega não sei quantas mensagens, gente que postou coisa de madrugada me perguntando coisa. Eu disse, meu amigo, peraí, eu sei que é home office, mas também o cara não dorme mais, não, é? Então, assim, essa é a questão do limite, né? Até onde a gente pode ir com a questão dessas novas tecnologias. Então, o primeiro ponto do texto vai contextualizar, acho que um pouquinho da fala de João, vai nos trazer essa reflexão sobre esse contexto, né? Que é educar em um mundo digital, estabelecendo o cenário. Que cenário é esse? Só um instantinho, que eu acho que está chegando mais alguém, rapidinho. Bom, então, assim, como é que a gente vai entender? Que cenário é esse que a gente está? Então, é uma sala de aula que o William falou, né? A questão de vocês, alunos, vocês não, os alunos das outras turmas, dessas turmas não. Dessas não. Outras turmas que na minha aula, eu amando você do jeito que eu amo, vocês pegavam celular para ver WhatsApp na minha aula, de jeito nenhum. Eu fico tão feliz que vocês não faziam isso comigo, que vocês nem sabem, né? Então, estamos numa sala de aula. Tem uma questão de horário, de tempo a cumprir, as carteiras, o quadro, o professor, o aluno, tem um contexto escolar, um contexto acadêmico. Mas que contexto é esse? Né? Aproveitando aí, vou fazer um outro paralelo com a frase que muito tem sido dito hoje em dia, que eu acho que eu comentei isso na aula passada, né? O ano letivo está perdido. Professor, você concorda com isso, professor Davi? Concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que a frase por si só está incompleta. O ano letivo está perdido, vírgula, para quem? Para que grupo? Algumas instituições a nível de Brasil, sejam pequenas, médias ou grandes, conseguiram dar um suporte e um atendimento ao aluno
né? E aí o desafio lá, como muito bem disse o William, a gente sair dessa zona de conforto e continuou. No começo com mais dificuldade, agora já está tudo mais estável. Para outros, infelizmente, instituições grandes que ainda não começaram, né? Se eu não me engano, agora em agosto estava começando as aulas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E FRN parece que estava uma confusão também. Essa semana eu vi uma matéria de um aluno dizendo que não estava tendo aula nenhuma ainda. Então, assim, aí esse cenário que a gente precisa entender como é desafiador, mas existem muitas possibilidades. Porque a gente está no ano de 2020. Gente, se essa pandemia tivesse ocorrido década de 80, década de 90, ou mesmo ano 2000, vamos pensar assim, aconteceu a pandemia no ano 2000, que todo mundo achava que o mundo ia acabar, pronto, acontecia a pandemia lá. Eu diria a você que o ano letivo estaria perdido. Por quê? Porque a gente não tinha essas possibilidades. Quem de nós aqui tinha telefone celular ou um parente que tinha um telefone celular lá pelos anos 2000? Era coisa para poucos quando o celular começou. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais que um celular, um smartphone, que é um computador em miniatura, que permite participação de foto, de vídeo, e a gente tem o WhatsApp, e tem o Telegram, e tem tantos outros, o Zoom, o Meet, e por aí vai. Então, esse cenário é importante a gente entender que o cenário atual, ele ajuda, ele é propício para que a gente enfrente de uma melhor maneira essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Então, é um mundo, que cenário é esse? Do caderno, que você abre lá, chega lá com sua mochilazinha nas costas, de livros, né, da apostila que a gente passa, mas também é o mesmo cenário que você está lá com o smartphone, não vocês, outras turmas, vendo o WhatsApp na cara do professor, um tablet, e alguns chegam lá com um vídeo mostrando e tal, mas é um momento que a gente está num cenário dessa coexistência. E, na mesma medida, muitas vezes uma plaquinha lá, um desenhozinho vermelhinho com risquinho, como você está vendo aí na tela, proibido o uso de celular, certo? Então, muito complicado. O grande desafio, né, é trazer, usar, se valer das possibilidades dos smartphones como colaboradores nesse processo. Proibir o uso de celular, eu nunca fui a favor da proibição. Eu sou a favor de uma utilização mais adequada. Agora, é claro que nesse negócio de utilizar corretamente, um ou outro sempre vai aproveitar e vai lá dar uma verificada das mensagens do WhatsApp, né? Alunos de outros turnos, claro, vocês não, certo? Então, esse é o cenário que a gente tem, um cenário de possibilidades, certo? Alguém gostaria de complementar, fazer algum comentário sobre esse cenário de uma maneira geral? Espera aí que está chegando mais alguém. Simone. Eu já tinha dito isso em outras aulas, eu acho, lembrando de vocês, né? Para quem acredita, né, que eu sei que alguns ou muitos não acreditam, e eu respeito isso, o homem chegou na Lua em 20 de julho de 69. Meu amigo tem um tempão quando pisou na Lua, certo? E os computadores da época, lá no final da década de 60, né, que já foi 69, tinham uma capacidade de processamento menor do que os smartphones de hoje. Então, esses telefones que vocês têm no bolso aí, que muitos estão usando aqui, uma capacidade de processamento de informação por segundo, por exemplo, muito maior do que os computadores que levaram o homem à Lua. Aí, o que a gente faz com essa possibilidade? A gente proíbe, a gente manda o aluno guardar. Não acho que é a melhor estratégia. É um caminho difícil. Lembrando também que eu já comentei, acho que há muito tempo, nas aulas presenciais ainda, de como é complicado mudar cultura. Gente, a gente vive numa cultura presencial de ensino. Então, se adequar a essa cultura, aceitar essa cultura à distância, realmente é um grande desafio. Mas, do mesmo jeito que a nossa geração agora, ela meio que, eu digo assim, é a que está aprendendo. Os pequenininhos que estão nascendo agora, que são os nativos digitais, eles provavelmente responderão a essas questões de uso de tecnologia de forma muito mais satisfatória do que a gente, de repente até em relação aos limites. Mas a gente nasceu um negócio, e aí, pode? Vamos ver aqui. E o professor não está vendo. E cola, e manda foto.
Enfim, então é um processo isso. E a tendência é que com a acumulação desse conhecimento, dessa vivência, isso melhore mais para frente, né? Então, algumas informações sobre esse ambiente aí, certo? Primeiro, é um ambiente onde coexiste o analógico e o digital, né? Então, a gente tem toda a parte de bibliotecas ainda, de livros, de cadernos, mas você tem a questão do uso do digital, do celular, do tablet, enfim. Importante, informação e conhecimento são elementos distintos. Gente, olha só. Tem um ditado popular, uma piada assim, né? Que se coloca assim: o que é que seria melhor se fosse para Deus pedir ajuda para alguém para criar o mundo, para criar a humanidade, e se voltasse lá, pegasse quem desse mundão aqui, né? Esse mundão de meu Deus. E aí o cara diz, era melhor ele pegar, por exemplo, um cientista especializado em, sei lá, microbiologia, ou o cara pegar um feirante, né? Uma pessoa que lida com o público direto. E essa historinha, né? Que aí também cada um acredita se quiser, é um ditado popular, uma história, né? Uma fábula, chega, como se fosse quase uma lenda urbana, né? O cara diz, olha, é melhor você pegar o feirante. Por quê? Porque o cara lá, muito especializado, ele, de fato, ele estudou muito, 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 muito. E ele sabe muito sobre uma coisa. Enquanto que o cara que está trocando nas relações humanas do dia a dia, que no caso faz a figura do feirante lá, ele conversa, ele interage com muitas pessoas. Então, ele sabe um pouco sobre muitos aspectos. Então, ele opina sobre muitos aspectos. Enquanto o outro cara lá, ele fala tudo sobre uma coisa. Tá certo? Então, às vezes a pessoa ela é muito bem informada, mas ela não transforma essa informação, esses dados, em conhecimento. Então, o texto vem nos trazendo essa reflexão que vocês, aí nos seus celulares, à mão, vocês podem fazer pesquisa sobre o que vocês quiserem. Quem está me vendo agora, na aula síncrona, né? Não quem vai ver a gravação depois, só está me vendo porque está com o sinal de Wi-Fi. Porque tem um aparelho ligado à internet. E aí você pode minimizar essa tela e fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa. Ou seja, antigamente, e aí, vou dizer, antigamente, década de 90, tá? Há 30 anos, 25 anos atrás. Um grande desafio da educação era a fonte de informação, certo? Era onde poder pesquisar, porque você só tinha pouquíssimas pessoas com acesso, por exemplo, a uma enciclopédia, a famosa enciclopédia Barça, por exemplo, aquela vermelhona, poucos tinham, né? Bibliotecas e o livro didático. Então, você tem que fazer um trabalho, meu amigo, era uma confusão danada, porque para você conseguir onde fazer a pesquisa, era muito complicado. Hoje, você tem acesso a essas informações instantaneamente. Você faz uma pesquisa no Google, ele acha milhares de sites em coisa de 1, 2 segundos. Então, hoje, o problema não é dados, não são informações, porque isso aí você tem acesso. Agora, pegar esses dados e transformar em conhecimento, vamos lá, transformar isso, dar uma inteligibilidade para isso aí, é que são mais 500. É a questão da contextualização que o João tinha falado lá, quando ele deu o exemplo dele do, acho que Clickideias, né? Então, esse acesso à informação não é garantia de conhecimento, e muito menos de aprendizagem. Foi o que eu estava acabando de dizer, né? Então, não basta, se o acesso à informação fosse suficiente, todo mundo, pelo simples fato de ter um celular, um computador, já estava sabido, como diz o Matuto. E não é. Ou você lê, ou você aprende a ler, a interpretar, a fazer comparações, a fazer relações entre as coisas, ou não vai conseguir. Não adianta ter tanta informação. Você não vai produzir um conhecimento. E aí a gente vem no desafio, né? A gente vem no desafio, que a escola é introduzida nessa discussão quando se coloca em crise os modelos clássicos e tradicionais de ensinar e aprender frente a novas possibilidades oferecidas pelos recursos tecnológicos. E isso cai como uma luva naquela observação que João fez. Quando ele dizia, professor, lá na escola que eu trabalhava e tal, tinha um Clickideias, e no começo parecia uma coisa maravilhosa.
Mas aí depois os alunos disseram, não quero isso não, eu quero me divertir. Mas por quê? Porque a escola, foi o que eu disse para ele, para todos, o uso da tecnologia em si não vai garantir o sucesso de um bom projeto, não vai garantir uma explosão de aprendizagem, tá? Então, a escola, de uma maneira geral, ela ainda é muito arcaica. A gente já teve essa discussão em outras disciplinas, que eu não sei se vocês vão lembrar, quando a gente falava da escola enquanto uma gramática, a gramática escolar, e a gente fazia uma comparação, como assim escola e gramática? Porque a escola ela é cheia de regras, e uma atualização da gramática, do conjunto de regras da língua de qualquer país, ela não é feita toda semana, ela às vezes demora décadas para serem feitas, às vezes muitos anos entre uma atualização e outra. Então, se você pegar, por exemplo, pegasse um professor lá do século, sei lá, final do século XVIII, lá, 1700, lá vai fumaça, era das escolas lá, e pegasse um de hoje, botasse uma sala, ele não se sentiria, acredite, talvez o cara não se sentisse tão perdido. Dependendo da sala de aula que você trouxesse hoje, basicamente ia ser um espaço retangular, cadeiras organizadas em filas, um quadro, um birozinho aqui, às vezes não é nem quadro de lápis ainda é o giz, certo? E ele na posição de professor ali, né, de mediador. Então, assim, quando você pensa dessa estrutura sala de aula, ela não mudou muita coisa. E aí o desafio da escola, quando você traz a escola para essa discussão, que esses modelos, essa repetição, é que faz, por exemplo, uma boa ideia, que é o clique ideia lá, por exemplo, que ele falou, que não surte efeito. Por quê? Porque está se usando, ou está se esperando que essa tecnologia, esse clique ideia, seja uma salvação da lavoura. E ele não vai ser salvação de lavoura nenhuma se ele for jogado de forma descontextualizada, tá bom? Fiquem à vontade para participar, tá, pessoal? Qualquer momento pode ligar o microfone. Professor, eu gostaria de comentar isso aqui, fazer uma observação. Fiquem à vontade, tá bom? O item 2, né, lá da apostila, diz assim, espaço virtual e fatores sociais, os nativos e os imigrantes digital. Aí tem um desenho aí, né, de uma senhora muito elegante, muito bem vestida, toda arrumadinha, com um cartãozinho de biblioteca dela e diz, a carteira da biblioteca. Aí uma menininha com um celularzinho olha e diz, eu tenho um dispositivo menor do que esse que me dá acesso sem fio a milhares de livros e filmes. Então, é um desafio, né? Como a gente colocou no começo, a questão do desafio, do limite e das possibilidades. E aí eu falando sobre a questão do acesso a essas informações. Como antigamente, o acesso à informação, está muito bem retratado nessa imagem aí, era isso, uma carteirinha para você ter acesso aos livros na biblioteca. E aí, assim, né, a charge aí, no caso, né, mostra isso com um certo orgulho, mostrando a carteirinha da biblioteca. Aí chega a pequenininha lá e diz, meu celular me dá acesso a não sei quantos milhares de livros, filmes, imagens e tudo aí. Então, esse é esse grande desafio, né? Seria justo, como eu tinha dito também, provavelmente essa geração dos nativos digitais, essa nova geração que nasceu em volta a novas tecnologias, ao Wi-Fi, aos smartphones, essa geração, sim, construa a partir dela uma forma mais, não é adequada, mas uma forma de se relacionar com esse conhecimento, com essas possibilidades, muito mais, eu diria até sábia do que a gente, porque a gente tem é aquela questão da zona de conforto, né? Então, o professor, ele não está disposto a sair da zona de conforto, né? Então, ele diz, eu sou professor há muitos anos, sempre ensinei, e não preciso disso aí. Tá, beleza. A gente também tem que pensar, gente, que tecnologia, você é obrigado a usar a tecnologia para dar uma boa aula? De jeito nenhum. Se fosse assim, o que seria um dos grandes pensadores? Vamos lá, o que seria de Paulo Freire, né? Por exemplo, o que seria de Vygotsky, o que seria de tantos outros
que não tinham nada de tecnologia, e mesmo assim foram pessoas que criaram um pensamento, uma forma de se trabalhar, que o cara é estudado hoje pelo mundo todo. Então, são ideias sobre processo de ensino-aprendizagem que ainda são válidas até hoje. Então, isso também tem que ficar claro. Você não é obrigado a usar a tecnologia, os recursos tecnológicos, inovações para dar uma boa aula, para conseguir o aprendizado. Agora, por outro lado, quando a gente fica nessa zona de conforto e se apropria desse discurso, dizendo, eu não preciso, Paulo Freire nunca usou, Emília Freire nunca usou, fulano nunca usou, Beto não usou, show. E o mundo passa a utilizar, que é uma tendência, você vai ficando, aí vai acontecer como o João estava dizendo, os alunos não estão se integrando na sua aula. Sua aula é a aula do cara, do professor, da aula chata, da aula cansativa. Por quê? Porque ele não traz a inovação daquele momento. Então, adiantando um pouco, falando um pouco sobre o que não está nesses slides, eu não acredito que essa tecnologia vá substituir o professor. E a prova disso, para mim, posso estar errado, espero que não, né? Espero que os empregos da gente estejam garantidos por gerações. Mas a prova disso é exatamente o quê? A pandemia. A gente está vivendo um momento onde estamos nos relacionando... Professor, Oi. gostaria de falar algo justamente sobre isso, porque apesar do aluno ter uma imensidão de informações, eu acho que o professor está aí justamente para isso, para direcioná-lo à informação correta, porque a gente está num turbilhão tão grande de informação que às vezes a gente se perde, e o professor é fundamental para dizer, olha, é esse caminho, né? Vai nesse autor, essa fonte é segura, e eu acho que é muito interessante a gente salientar isso. Perfeito. Muito bem colocado. Justamente isso. A pandemia veio para nos mostrar da nossa importância enquanto educadores, né? Quer dizer, e alguns sempre, existe um defensor para tudo nesse mundo, até tem gente que defende que a Terra é plana. Amém, Jesus, amém. Defende. Vai defender a sua ideia. A ideia é sua. Mas há quem defenda que a tecnologia vai nos substituir, né? E aí, a pandemia colocou esse pensar em xeque. Cadê? Se fosse assim, nós, professores, teríamos todos perdido nossos empregos, as escolas, as faculdades teriam vivido de mandar link para vocês e dizer estudo. Você não precisa do professor. Vamos substituir o professor pela máquina, ajudados, entre aspas, é claro, pela pandemia. E não é isso que a gente está vendo no mundo afora, né? Os pais, por exemplo, essa questão desse pensar de ano perdido, justamente por quê? Porque estão entendendo o nosso valor e a importância da interação presencial, principalmente na educação básica, né? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa até agora? Davi, Oi. é só para reforçar, né, esse pensamento desses dois mundos distintos, né? Dessa forma de aprender de um jeito, aprender de outro, e tem um pensamento dentro do texto, né, que ressalta esses dois mundos, né? Que vai haver esse mundo digital e vai haver o analógico, né? Como a gente coloca, e os outros meios de comunicação convivendo, e pela charge a gente percebe o quanto isso, né, tá cada um na sua zona, no seu mundo. Então, é algo que talvez não fique tão homogêneo, né? Então, e reforçando ainda que essa educação ela vai se fortalecer com o uso das novas tecnologias, não as novas tecnologias, né, como a gente está discutindo, vai substituir algo, né? Perfeito. Foi justamente o slide anterior, né? Vou voltar aqui rapidinho, né? A gente falou um pouco sobre o cenário, e a primeira informação foi justamente essa. É um cenário atual onde coexiste o analógico e o digital, né? Mas perfeito também sua fala, complementando. Obrigado por sua participação. Opa, só um instantinho, está chegando mais alguém. Deixa eu só permitir aqui. Pronto. E aí, sim, esses mundos, né, que vão, esse mundo digital, que eu também acredito que não vai substituir esse mundo do presencial. Eles vão, de certa forma, se empurrar um ao outro, vão competir por espaços, mas essa educação, ela vai, na verdade, se complementar. A gente está diante de um novo processo, assim,
não é que é diante de um novo processo. Esse processo já vinha existindo. O Clique 10 já existia há muito tempo. A educação à distância já existia há muito tempo. Só que a pandemia meio que deu uma vitrine, potencializou todo esse cenário que a gente está vivendo. Achei bem interessante, né, essa pesquisando, preparando a aula, esse comparativozinho aí, né? E o que identifica cada geração. Então, a geração Z, que é quem tem menos de 23 anos, ele é um cara crítico, ele é seletivo, ele é um nativo digital e ele é um autodidata online. Quer dizer, por ser o nativo digital, por estar mergulhado, imerso nessa questão da tecnologia, ele é o cara que vai atrás, ele não fica parado, certo? Então, ele tem acesso à fonte de informação. Então, por ter esse acesso mais rápido, ele também pode aprender muitas coisas. Ele não precisa mais necessariamente de ir para uma escola, de estar numa sala de aula para poder aprender. Então, quem tem entre 24 e 34 anos, que é a geração Y, né, tem uma cultura mais de interatividade, que é uma cultura mais de presencial. Tem uma tendência à mobilidade do trabalho, né, e reivindicar com grande consciência social. O cara de 35 a 45 é a geração X, tem uma mente aberta para a diversidade, se preocupa com o mundo, é mais competitivo. Né? Os baby brothers de 46 a 60 têm uma grande dedicação ao trabalho, uma capacidade para fazer carreira e assumir compromisso. E os veteranos, com mais de 61, têm uma grande experiência, uma fidelidade com a empresa e valoriza o sacrifício. Percebam aí que a gente tem ao longo, vamos assim, dessas faixas etárias, na verdade, uma mudança de concepção de mentalidade. E, gente, mentalidade muda com educação. Como a educação do cara que foi criado lá, que tem mais de 60 anos, essa questão, por exemplo, da fidelidade à empresa, enquanto que o cara lá, o nativo digital, né, da geração Z, é um cara que, assim, de boa. Então, crítico e seletivo. Então, não deu certo aqui, eu vou para outro, me desprendo daqui. Essa questão, por exemplo, de ter o próprio entendimento sobre trabalho, né? Então, para algumas pessoas, trabalho é você sair de casa todo dia e ir para o trabalho. Só que a pandemia vem e nos coloca de novo o que, por exemplo, essa geração Z, ela tem isso, né? No seu fazer, o home office. Então, eu estou trabalhando aqui de casa, na minha sala de jantar, né? Então, essa pandemia veio para mostrar também possibilidades. Esse ensino híbrido, né? A gente, se Deus quiser, com segurança, voltaremos às aulas até o final do ano. Vamos ver, vamos esperar, mas é uma tendência que esse ensino, parte à distância, parte presencial, ele perdure por um certo tempo, né? E aí, as aprendizagens desse momento de pandemia que a gente tá vivendo. O ponto 3 do texto nos traz o docente diante do novo cenário. Então, como eu já tinha dito, né? A tecnologia isolada não promove a aprendizagem significativa e produção de conhecimento. De novo, o exemplo lá de João. Não é porque tem um clique ideias que vai ser a solução, não. Lembrando aí, aprendizagem significativa. Procure David Alzubel, né? Ele é um cara que escreveu sobre a teoria da aprendizagem significativa. Ele tem um princípio da ancoragem do conhecimento. O que é isso? Eu tenho um conhecimento aqui onde você está no seu conhecimento, e eu quero construir um novo conhecimento para você. Então, ele vai criando elos, ele vai relacionando esse conhecimento com outro, fazendo uma corrente. E quando eu consigo criar uma relação entre esse conhecimento que você tem e esse novo conhecimento que eu construo, eu crio uma corrente, eu crio um princípio da ancoragem. Isso é a aprendizagem significativa, porque esse novo aprendizado aqui, ele não ficou solto, não. Ele está preso, está vinculado a algo que você já conhecia, que você já detinha. Então, aí a aprendizagem vai ser significativa para você. A diferença... Oi. David o quê? Alzubel. Depois eu passo para você a referência, como é que se escreve direitinho. Tá bom? Mas é só você procurar por teoria da aprendizagem significativa. E ele com certeza vai aparecer. Tem um trabalho muito interessante, eu gosto muito dele, do trabalho dele. Então vamos lá.
a diferença didática não está na utilização ou não de recursos tecnológicos, mas no conhecimento de suas possibilidades, de suas limitações, né? E aí, de novo, o negócio do Clique Ideias. Que aí, por exemplo, se a gente tivesse, diferença didática não está na utilização por utilizar o recurso, mas no conhecimento de suas possibilidades. Gente, vocês escaparam, viu? Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas todo começo de semestre, quando eu pegava a turma com essa disciplina de novas tecnologias, aí o pessoal, eu fazia sempre uma atividade com a bússola digital. E aí o pessoal das turmas mais antigas olhava o pessoal correndo para um lado para o outro, aí olhava assim e dizia, isso é as aulas de Davi, né? Ele dando trabalho para vocês, infernizando a vida de vocês. Porque assim, eu vou passar já um videozinho sobre a questão da bússola digital, que é uma atividade prática, que se a gente voltar, eu pretendo trabalhar com vocês. Porque no meu entendimento, embora não seja uma disciplina de didática, mas eu não quero ficar com vocês apenas na teoria. Eu quero dar a oportunidade a vocês de mostrar que é justamente isso, utilizar esse recurso, né, mostrando possibilidades a vocês. E aí a gente fazia, por exemplo, eu dava um mapazinho para os alunos, e aí eu pedia, por exemplo, lá da cantina, o ponto da cantina mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste, de um determinado ponto. E aí a gente fazia um mapazinho para eu chegar em tal lugar. E aí, com essa bússola digital, nos celulares, tem gente que nunca tinha... professor, tem gente que olhava assim e fazia, professor, tá quebrado. Eu giro assim, ele tá sempre rodando. Não, não tá quebrado, não. Quebrado tá quando a bússola fica parada. A bússola funciona assim mesmo. A gente viu, professor, na aula de geografia. Foi, a gente fez, não foi essa... Uhum. Pronto, foi na aula de geografia. Pronto, perfeito. Na aula de geografia... me perguntei por que a gente não aprende a ler mapa no ensino fundamental. A gente não aprende, né? Diferente de lá dos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pessoa sabe ler mapa. Eu não sei nem para onde vai, sou completamente perdida. Verdade, muito bem observado isso, porque aí é que está a questão da cultura. Quando você assistir um filme americano, e é muito comum isso, principalmente em filmes policiais, eles têm uma noção geográfica muito grande. Então, eles fazem assim, o lado norte da casa, o lado sul da casa, a entrada leste. É incrível, prestem atenção dos próximos filmes que você assistir e fique atento a esse detalhe. Eles têm uma noção de espaço, de localização muito maior do que a gente. E isso, com certeza, fruto, por exemplo, de um trabalho de leitura de mapas, muito bem observado isso, que eles têm, que na nossa cultura educacional, a gente não dispõe, né? Não valoriza. Em filmes que tem acampamento também no meio da floresta, todo mundo consegue saber onde está, para onde vai. Eu não consigo nem me imaginar numa situação parecida. Isso, justamente, porque eles têm muito disso. É incrível, como é sempre assim, o Canto Leste, eles sempre estão se referenciando. Onde ele chega, ele procura logo uma referência em relação às coordenadas geográficas, né, ao lado, e se situa nisso aí. Então, cabe ao professor se apropriar desses novos conhecimentos, explorando o potencial da tecnologia em proveito de um ensino de uma aprendizagem mais criativa, autônoma, colaborativa e interativa. E aí, enfim, tantas disciplinas, me perdi, desculpe, uma falha da minha memória, quando a gente tinha trabalhado a questão da bússola digital, né, na disciplina de didática de geografia. E o caminho é esse, gente, é a gente provocar. Eu tenho uma aluna da turma... Acho que é da turma F. Uma vez, toda vez eu chegava, como eu chego para vocês, né, brincando, de que assim, professor, não aguento mais o senhor, não sei o que. Aí eu colocava a última atividade dessa noite, colocava no quadro, né? E sempre inventando umas coisas para vocês e colocando, provocando lá. E aí ela chegou para mim e disse assim, professor, eu sou meio doidinho assim, mas eu gosto das suas aulas, porque, olha, suas aulas são tudo menos monótonas, porque toda aula o senhor inventa um negócio, o que é que você vai inventar hoje? Ele começou a rir. Eu disse, beleza, eu trouxe outra coisa aqui para a gente fazer. Então, a grande questão é criar essas possibilidades para o aluno,
E aí, com um Clique Ideia, com um outro aplicativo, seja lá o que for, a grande questão é como pegar esse aplicativo, como pegar essa ferramenta tecnológica e fazer o aluno perceber que aquilo faz parte do processo dele. E não uma pesquisa por uma pesquisa. Você passar, clica lá, ele vai direto para o WhatsApp. Mas se você tentar, se você conseguir demonstrar para ele e linkar aquilo com alguma coisa que seja relevante, vai dar certo, tá bom? O 3.1 nos traz uma grande reflexão, né, sobre os novos olhares para a formação dos professores frente às novas tecnologias, certo? Então, primeiro ponto, que aí vai muito na fala de William, né, do questão do desafio, que é imperativo um modelo de formação inicial e continuada totalmente novo. Por quê? Porque esse modelo é o que vai possibilitar a gente entender, daquela fala de William, que esses desafios que surgem, gente, eles não são intransponíveis, de jeito nenhum. Agora, isso é da gente. Ou a gente se trabalha, ou é trabalhar dessa forma, ou se a gente for trabalhar numa educação muito tradicionalista, de desafio, de hierarquia, de dom de conhecimento, não vai. Quando você se coloca diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, você não rende. Gente, olha essa segunda frase aí. Para a autora, na formação do professor do futuro, está em jogo o futuro do professor. Eu acrescentei a palavra pandemia. Vamos lá. Trabalhando no semestre passado com outra turma, né, sobre essas questões de pandemia, eu disse, olha, não se admirem se os próximos processos seletivos para professor incluírem novas tecnologias. Eu vou achar isso extremamente natural e essencial. Então, esse negócio de, eu sou professora de primeiro ano, de alfabetização, ano de 6 anos, né? A antiga alfabetização. A tecnologia não se usa. Eu lecionei agora uma disciplina com uma turma de pós aqui de Parnamirim, que era justamente as TICs na educação infantil. As tecnologias da informação e da comunicação na educação infantil. Então, já tem esse olhar para esse ensino híbrido. Então, vamos lá. Antigamente, uma seleção para professores, o cara chegava, botava você num quadro e falava, dê sua aula aí, que eu quero ver a sua didática, né? Entre aspas. Quero ver como é que você dá aula. Muito normal, muito natural, você, no meu ver, no meu entendimento, você chegar para um processo seletivo agora numa escola e o cara te dá um notebook, botar, e tudo desligado, viu? Tudo desconectado. O notebook, os fios tudo enrolado, um data show, a senha do Wi-Fi e dizer, vou te dar 20 minutos para tu montar uma aula virtual aí e eu assistir lá da minha sala. Manda o link para mim, tá aqui o meu número. Eu disse, oi? Como assim? Cadê meu quadro? Eu vim cheio de didática para dar uma aula. Eu falei, não, monte aí sua aula, tá aqui meu número. Estou esperando o link da aula daqui a tantos minutos. Então, você vai ter que ter essa capacidade, tá? Então, essa formação do professor vai ter que passar por isso. E aí, eu já adianto e jogo isso para a turma, para a gente dialogar sobre. Por exemplo, seria interessante uma aula sobre isso? Todo mundo aqui está sabendo criar uma aula virtual? Por exemplo, eu estou usando aqui o Meet, né? Você sabe criar uma aula virtual numa sala no Meet? Tem o Google Classroom e tem o Zoom, né? Então, a gente poderia ver, eu gostaria da gente deixar essa possibilidade mais para o final, acreditando numa volta presencial lá para outubro, novembro. Mas, se a gente não voltar, pretendo trabalhar com vocês, mostrar, né, tudo uma questão de familiaridade. Eu me lembro que João, né, entrou no começo e digitou lá no chat, estou aprendendo aqui, professor, mas vamos pensar na nossa formação. A nossa formação para o nosso emprego lá fora no futuro, no ano que vem, em 2021, 2022, provavelmente vai passar por esse domínio. E, gente, tem que sair da zona de conforto, tá bom? Então, compete ao educador aceitar o convite. Isso aqui vai fechar, cai como uma luva na fala de William. O convite para evoluir sempre, através da continuidade do seu processo, para que possa desfrutar da forma adequada desses recursos.
a fala de João, né? Contemplada, quando eu respondi lá, João, o texto vai nos trazer da ideia do projeto, né? Então, de novo, jogou lá de paraquedas, não vai funcionar. Então, precisa de um projeto destacando o que se fazer, descrevendo os objetivos desse programa, desse projeto, para futuramente você comparar com os resultados alcançados, certo? Então, a formação de professores para uso de novas tecnologias, em especial o computador, não exige apenas o domínio dos 7 recursos, mas de uma prática pedagógica reflexiva. Então, assim, dominar os recursos tecnológicos, o computador, o celular, o data show, não basta. Você vai ter que saber articular tudo isso e criar um ambiente, uma estratégia para usar isso em prol da sua sala, da sua aula. Um negócio que eu já comentei também é, por exemplo, lousa digital. Né? Algumas escolas têm lousas digitais que são equipamentos caros e, digamos assim, quem pôde comprar, comprou isso acho que uns 10 anos atrás, que foi mesmo assim, a novidade do momento. E muitos professores usam lousa digital que tem disponível para projetar em cima, como uma tela de projeção de data show. E não usam os recursos, as possibilidades. Por quê? Por zona de conforto, porque dá muito trabalho montar uma aula utilizando esses recursos, né? Aí o texto também nos traz a importância dessa aproximação das escolas com esse mundo acadêmico, né? Esse intercâmbio aí é super importante. E aí, infelizmente, não é uma coisa que depende de mim ou de vocês, apenas de professor e aluno. Depende de uma mentalidade institucional. Depende de um incentivo, por exemplo, de uma política pública do governo que aproxime esses dois mundos, esse mundo acadêmico com essa educação básica, né? Para trocar essa experiência e ver como a gente pode trabalhar. Eu Professor, aqui. Oi. Pode só dar uma falar. dica disso que o senhor falou, eu fui fazer um estágio, né, numa escola. E aí, aí tinha uma sala fechada, né? Você quer que a gente guarda material e tal, que usa, que não usa? Eu disse, posso dar uma olhada? Aí abri, né, a sala e tinha umas mesas tablets. Eu nunca nem tinha visto na minha vida. E eu achei aquilo incrível, né? Eu disse, que é isso? Que maravilha, não sei o quê. Aí ela fez, não, mas a gente não usa, não. Aí eu, oi, como assim? Gente, as crianças vão pirar nisso, vocês não usam? Não. Eu, mas por que não usa? Não, porque ninguém sabe mexer. Só por isso. E aí é um absurdo, né? Porque acaba perdendo uma possibilidade incrível por falta de querer aprender. Eu acho que é muito mais. Falta de, Perfeito, João. Aí eu diria por falta de proatividade. E, infelizmente, aí, nesse caso, falta de proatividade da gestão. Pode ter certeza. Tá? Em promover esse momento. Não tem ninguém que saiba. Não, bom, pesquisa pelo menos aí, pesquisa no Google a marca do negócio e com certeza você vai achar um vídeo, um tutorial de como usar. Tem uma pessoa que já mexeu, pois essa pessoa passa o pouco que ela sabe para os outros e assim por diante, né? Mas, enfim, acontece isso sim, essas questões sim, sobre má utilização ou não sucateamento. Acho que a palavra é essa, João. Sucateamento daqueles equipamentos. Verdade. E também acontece muito o seguinte: é uma mesa tablet que eu acho que não deve ser difícil para as crianças, para elas mexerem, né? Porque mexer, deu 2 minutos ali, elas já são craques naquilo. E aí eu acho que também falta uma questão do professor de entender que aquela criança possa saber um pouco mais que ela e ela não admitir, né? Que uma criança ensine ou que ela é o professor e é ela que tem que ensinar, não admite aprender, né? Com o próprio aluno. Aquela questão do medo, né? Do professor de reconhecer, por exemplo, que não sabe utilizar um ou outro recurso e não ter a humildade de dizer assim, gente, alguém sabe? Vamos aqui somar, vamos fazer um momento de troca de experiência, em vez de necessariamente uma aula onde eu vou ensinar a vocês o que fazer. Não, vamos fazer uma troca de experiência aqui, vamos começar a mexer, vamos desenvolver um projeto, né? O projeto é conhecendo a mesa digital, a mesa do tablet. Esse é o projeto. E aí, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Escolhi aqui Eita. Não, esse aqui não.
Peraí, não é esse aqui não, desculpe. Porque esse aqui é justamente é o da Bolsa Digital, que eu não me lembrava, que a gente já tinha trabalhado. Deixa eu ver aqui rapidinho outro. Essa outra aqui. Que são possibilidades, né? Pronto. Tá? Então, só para a gente fazer uma breve reflexão sobre o museu, um tour guiado pelo Museu do Louvre. Tá? Vou maximizar aqui, é curtinho o vídeo para a gente assistir. Professor, está sem áudio. Desculpe, mas, enfim, já comento rapidinho. Então, assim, eu peguei esse vídeo curtinho aí, né? O outro era sobre a questão da bússola, justamente para mostrar, assim, para a gente pensar sobre possibilidades, né? Então, assim, é um momento de ensino à distância. Quem das disciplinas presenciais que a gente já teve, é porque, assim, eu não me lembro se eu cheguei a propor para essas aulas, mas para essa turma. Mas sempre que eu pude, eu incentivei as minhas turmas da FACEM a conhecer a nossa cidade. Então, o primeiro projetozinho que eu fiz com os alunos foi para a gente, por exemplo, conhecer o Forte dos Reis Magos, que muita gente não tinha ido. E a partir dali, a gente gerou uma outra discussão, outras possibilidades de conhecer, da importância da gente conhecer o que é nosso. Aí a gente foi depois para o Museu Câmara Cascudo, ali na rua da faculdade, né, que muita gente passa ali todo dia na frente, e eu me lembro que aí eu acho que eu fui uma vez ou duas vezes, com duas turmas lá, e eu me lembro que das duas vezes que eu levei a turma, o pessoal olhou para aquilo e disse assim, sempre teve um aluno, professor, muito obrigado por me trazer aqui, como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu não fazia ideia, professor, de que tinha essa possibilidade, né? Maiara, né? Um museu que eu nunca tinha ido. Você foi com a gente, né, Maiara? Foi comigo? Assim, eu acho que sim. Fui, pronto, perfeito. Você foi uma das que foi. Aí você veja, tão perto da gente, e a gente não acessa isso, não se apropria disso aí.
E na primeira vez que eu fui, né, com a primeira turma, aí eu lancei um desafio para eles, que era o Instituto Ricardo Brenan, em Recife, que ali realmente é um museu que, assim, a nível internacional. E aí a gente se organizou e tudo, conseguimos ir lá no museu em Recife, em Pernambuco, no Ricardo Brenan. Depois, com outro semestre, outra turma propus uma viagem para João Pessoa, para o Museu da Ordem dos Franciscanos, que também foi maravilhoso. Então, a gente vai propondo, a gente vai construindo esse fazer, propondo coisas, umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, né? A gente também conseguiu lá ir para Currais Novos, para Mina Brejuí, e foi uma outra experiência também bacana, mas, gente, conhecendo. E aí, num momento como esse de pandemia, a possibilidade de você fazer visitas virtuais, não só agora a pandemia, que já existia essa possibilidade antes, né? Ela está potencializada agora, de vários museus do mundo todo. Então, com a questão da conscientização dos alunos, que no momento não é possível conhecer presencialmente, nem mesmo o Museu Câmara Cascudo, que está aqui tão pertinho, mas aí você já cria um link para depois levá-lo, mas faz uma discussão sobre como você, a partir das novas tecnologias, do computador, dos programas que tem disponíveis, de uma busca simples no YouTube, por exemplo, você pode entender o funcionamento, a diferença das obras de um museu para o outro, né? Então, assim, tem essa ideia, essa possibilidade. Deixa eu voltar para cá. Aqui são algumas perguntas que eu recebi, né? Então, vamos lá. As perguntas foram: as novas tecnologias na educação têm um papel fundamental para realizar um processo educativo? Né? Isso aí que meio que a gente já trabalhei isso. Não é que tenha um papel fundamental no sentido de que ou eu uso ou eu não consigo fazer o processo educativo. Mas, assim, virar as costas para essa tecnologia, para essas novas tecnologias, é meio que um desperdício, tá bom? Então, na medida do possível, vá se apropriando dessas novas possibilidades e vá fazendo pequenos experimentos. Não queira inventar o mundo, inventar a roda, como se diz. Não faça isso. Com a turma que você for trabalhar, não prometa, olha, eu vou revolucionar nossas aulas. Não prometa isso. Gente, esse semestre, esse ano, a gente vai, ao longo dos anos, eu vou trazendo uma nova estratégia, a gente vai vendo junto se dá certo ou não dá. E aí você vai evoluindo, você vai construindo aquilo com sua turma. Pensar em novas tecnologias é possibilitar novas ideias para aproximar o educando? Sim. Né? Então, de novo, tudo vai depender de um bom projeto, de uma boa ideia, de uma boa linha de condução desse seu trabalho. E você pode, sim, aproximar esse aluno. Por exemplo, tem um programa que é super simples, que todo mundo tem acesso, que é o Google Earth, que você tem o mundo todo, né? E você vai aproximando e tem as imagens, e algumas cidades, por exemplo, a imagem é nítida que você quase vê a placa de um carro, certo? E você pode também aí aproveitar, às vezes, por exemplo, de onde é que a gente mora, a cidade que a gente está vivendo, alguns moram, por exemplo, mais afastados, um mora na Zona Norte, um mora no interior, como eu, que moro no interior, né? Todo mundo sabe que eu não moro na capital do estado. E aí, através desse programa, acha sua casa e veja quantas são possibilidades, tá? Relacionando isso aí. Então, quais os desafios entre educando e educador para se obter o sucesso com os usos das tecnologias? É o que eu já disse, gente. É você conseguir não... Tipo assim, tá aí, pronto, vamos lá. Quem lembra antigamente de uma prática muito comum da famosa sala de vídeo? Quando o professor estava sem paciência, ele passava um vídeo para os alunos. Os alunos tudo brincando, comendo, jogando pipoca uns nos outros, sei o quê. Não, mas foi uma aula de um vídeo. Pronto, é tipo assim, não usar aquele modelo, certo? O desafio vai ser realmente construir uma proposta. Eu acho que construir essa proposta com os alunos vai ser o grande desafio para você trazer o seu aluno, para o sucesso disso aí, certo? Uma outra pergunta foi assim: diante das novas tecnologias, como o professor tem trabalhado o seu método de ensino? As tecnologias têm ajudado no aprendizado dos alunos?
não tenho dúvida que as tecnologias têm ajudado. Vou voltar de novo à minha fala, que eu já tinha dito. Se essa pandemia fosse na década de 80, final mesmo da década de 90, como é que ia ser o aprendizado? Como é que ia ser a interação? Não ia. Então, basta a gente sair um pouquinho do nosso quadrado 2020 e pensar 1990, 1994, quando a gente foi tetracampeão do mundo de futebol, a Copa de 94, que a gente ganhou lá nos Estados Unidos. Naquele momento, que tecnologia existia para uma grande massa, como agora? Né? Então, isso é a prova que a tecnologia tem ajudado, sim, o aprendizado. Agora, às vezes, também já disse essa frase para vocês, às vezes vale a reflexão. Se a gente fosse um peixe, a última coisa que você ia perceber é que existia água. Então, às vezes, a gente está tão, assim, acostumado que não valoriza as possibilidades da tecnologia. E a questão do trabalho do professor, do método, é isso. Do pensar, do repensar, do planejar, do escutar o aluno e do desafiar. Essa fala que João teve aí, né? Que ele falou, a última fala dele, professor, entrei numa escola lá, quando abriu a porta, o que é que tem aqui? Um monte de mesa tablet, que eu também nunca nem vi esse tipo de mesa na minha vida, e aí os professores, não, a gente nem usa, que a gente não sabe. Amigo, realmente, como é que você está trabalhando o seu método de ensino? Você está virando as costas para isso? Não vai adiantar. Não é a solução. Então, uma pergunta, assim, uma colocação foi assim, há uma interrogação de como formar o professor que a escola do futuro exige. Explica um pouco mais sobre isso, professor. É justamente o que eu já tinha comentado também, por isso que a importância que eu peço a vocês que, se possível, mande suas perguntas, porque durante a aula que eu for fazendo, eu já vou conduzindo para a gente entender essas dúvidas de vocês, né? A interrogação de como formar o professor é aquilo que eu disse, gente, de criar estratégias para vocês. Por isso, por exemplo, eu sou, assim, as minhas ideias são sempre de provocar vocês. E aí a bússola, e a gente fez outra coisa, e um site, colocar você para produzir, para você vivenciar isso. Se a gente ficar só na teoria, são importantes. A teoria da aprendizagem diz isso, e o fulano diz aquilo, e que a aprendizagem só acontece de tal forma, uma coisa... Tá, beleza, e na prática, tu terminou um curso de pedagogia, coloca tu numa sala de aula, assim, vai, faz aí agora, dá tua aula, e você não sabe de nada, né? Outro dia, aquela menina, que agora esqueci o nome dela, que brigava só com ele, arengava só com ele. Enfim, ele chegou, professor... Ana Carla chegou para mim e mandou uma mensagem, professor, aquela experiência que o senhor fez do solo, da infiltração, como é mesmo e tal, que eu estou assumindo uma turma e queria aplicar aquele momento para mim, show de bola. Dei o suporte, passei as dicas para ela e tudo. Quer dizer, é um negócio que você viu na academia, mas que você pode levar para a prática. Então, eu acho que esse ponto aí, né, que uma interrogação de como formar o professor é meio que conciliar teoria e prática. A gente tem que... A melhor formação, para mim, seria que as disciplinas tivessem uma carga horária de prática sobre... assim, esse conhecimento na prática se aplica como? Essa seria, para mim, a melhor forma. Alguém está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Eu estou pesquisando agora essa mesa tablet. Sabe quanto é o preço dela? R$11.005,90. 11 mil? 11 mil. Aí você veja, meu amigo, veja bem, vamos refletir aqui, a gente está discutindo. Aí você pega e diz assim, desperdício de dinheiro público, porque o governante... Aí você, enquanto professor, com uma sala cheia de mesas que custa R$11 mil cada uma, e dá as costas para isso, você não está sendo responsável por um desperdício de dinheiro público, não? Olha como isso, assim, chega a revolta. Por quê? Porque se tem nessa escola, cara, outras não tem. E aí você vira as costas com uma ferramenta poderosíssima como essa, além do altíssimo custo, que vai quebrar, viu? Se não sei há quanto tempo você viu, mas se demorar mais, se demorar mais 1 ano, 2 com essa sala fechada, quando ligar não funciona nada. Bom, outra pergunta que foi me enviada foi essa aqui. Com o passar do tempo, veio a pandemia, a necessidade do uso desse meio virtual.
E muitos educadores tiveram que sair de sua rotina e mudar todo o seu planejamento. Isso é fato. Eu digo isso, a gente dormiu na cultura presencial e acordou na cultura à distância. Sendo assim, como o professor pode ser um facilitador de conhecimento nesse espaço virtual? Pois muitos deles não tinham muita habilidade ou conhecimento desse mundo virtual, dessas tecnologias. Já para Mohan, ensinar a aprender, estão sendo desafiados como nunca antes. Gente, aqui é aquela fala de William. É justamente aqui, ó. Muitos deles não tinham muita habilidade e conhecimento. Cara, é aceitar o desafio de sair da sua zona de conforto. Aceitar o desafio de que, numa sala cheia de mesas, tablets, que eu nunca nem vi, depois vou até pesquisar para ver como é que é esse negócio. Fiquei curioso agora, sabendo que custa R$11 mil, de que você tem a consciência de que você não sabe de tudo aquilo ali, mas que você pode, com humildade, chamar os teus alunos, assim, vamos aprender juntos, eu quero oportunizar isso aqui para vocês. E vai fazer uma troca de experiência, e de repente você potencializa de um jeito que aí, veja só, olha como são as coisas. Quando você tem uma ferramenta como essa, de uma sala cheia de mesas tablets, você instiga os alunos dessa forma. Aí, assim, pronto, agora que a gente meio que aprendeu, vamos dizer, depois de uns 2 ou 3 meses, que a gente aprendeu, o que a gente vai aqui desenvolver? Aí você diz, lembra do Clique Ideia? Vamos lá para ver algumas propostas de projeto para a gente desenvolver. Aí perceba como o Clique Ideia vai ter uma outra conotação. O cara vai com gosto lá, meu amigo, pesquisar, para desenvolver algo na mesa digital que você tinha lá, tá certo? Aqui, outra pergunta que me enviaram, né? Quais aptidões características que o professor do futuro terá ou tem que ter? A principal que eu acho é proatividade, certo? De aceitar que nada está fechado e que o sair da zona de conforto deve ser o número 1 no seu dicionário. Essa, para mim, é a principal característica, tá certo? Como será a escola do futuro no Brasil, onde existe desigualdade social e nem todos acessam à internet? Esse é o grande desafio, né? O que eu entendo é que a gente, por exemplo, não pode parar por conta da desigualdade. A gente tem que fazer adequações. Vamos entender. Eu estou aqui com um grupo de alunos da Faculdade Facern, dando aula remota, através do Google Meet, gravando uma aula, partilhando tela, interagindo com vocês. Se eu for pensar assim, eita, mas nem todos os alunos de curso superior têm. Então não vamos fazer, não. Será que essa é a melhor solução? Eu acho que não, né? Então, assim, tem possibilidade de trabalhar? Faz, implementa, tá certo? E para aqueles que não têm, professor? Bom, cada realidade é única, né? Precisa primeiro partir da gestão, de dar oportunidade, de dar suporte para que as coisas aconteçam, tá certo? Eu já vi, por exemplo, reportagem de professor que não está aceitando essa situação e pegou sua moto e vai entregar livro de atividade do meio rural, lá. É a solução? Não, o cara, poxa, na moto própria, porque ele acredita. Não, bacana isso, né? Por exemplo, nessa escola do futuro, vamos pensar que a escola do futuro precisa de uma mentalidade de futuro ou do futuro. Sexta-feira, passou uma reportagem no Jornal das 8, que era assim, o título era o seguinte, não sei se vocês viram, menos de 20%, ou apenas 20% dos alunos têm condições de assistir às aulas remotas. E acreditem, se vocês estão assistindo minha aula agora, é porque você é um desses 20%. Aí mostrou uma aluna, uma moça, que estava andando numa estrada de terra batida, né, filmando como uma selfie, ela foi filmando, dizendo, gente, você que tem estrutura, você que tem livro, você que tem material, você que tem um professor que dá aula, aproveite. Ela disse assim, eu ando 3 quilômetros nessa estrada, passou um carro bem na hora, foi aquele poeirão danado, e disse, eu ando 3 quilômetros todo dia para chegar na casa de um amigo que tem Wi-Fi, para de lá eu conseguir estudar alguma coisa. E aí foi um tapa de luvas em toda uma sociedade que tem alguma condição, mas está naquele discurso, assim eu não aprendo, eu só quero presencial. O governo, a faculdade, que dê um jeito.
e ela deu ali uma lição de vida. Então, como é que vai ser essa escola do futuro? Não sei. O que eu sei é que a gente precisa de uma mentalidade de futuro para escolas, para gestores e para os alunos também. Com a implementação da Base Nacional, editoras sendo avaliadas pelo MEC, inserindo textos e assuntos tecnológicos, já não era tempo para a Secretaria de Educação estarem antes de 2020 dando formação? Era. Né? E aí, infelizmente, de novo, o que vai depender da qualidade de um ensino, pensando a nível de longo prazo, é um investimento e um pensamento a médio e longo prazo. Claro que na teoria isso já acontece. Se você pesquisar, tem lá o plano decenal da educação. E aí é um planejamento para 10 anos que existe no nosso país. Mas, enfim, e a efetividade disso? Desse planejamento, né? Era sim para essa realidade, já está sendo pensada e trabalhada e treinada, tá bom? Essas foram as perguntas que me foram enviadas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa que não entendeu? Fiquem à vontade, passo a palavra para vocês. Tudo certo até aqui, diz Angélica. Mais alguém gostaria de comentar? Pedir para retomar alguma coisa? Acho que foi um texto assim, que deu uma balizada para a gente, né? Vários aspectos. Se eu não postar o segundo texto hoje, posto amanhã, tá bom? Nossas aulas sempre 7 horas nas segundas-feiras. Nas terças-feiras, desculpa. Nas terças-feiras. Peço ajuda a vocês para copiar o link e postar no grupo da turma. Eu não estou no grupo da turma, mas vai ser sempre assim, 10 para as 7, eu já estou online, habilitando o pessoal a entrar, 7 um pouquinho a gente começa. Sempre aulas gravadas para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Professor Davi, só um lembrete. Semana passada, tinha muitas pessoas daí que não estavam na aula com a gente, então é melhor o senhor dar aqueles avisos que deu para a gente, do site e tal. Sim, o dever de casa, né? Eu pedi o dever de casa, muito bem, obrigado, Mayara. O primeiro dever de casa foi, lembre a senha do seu Gmail. Todo mundo tem um e-mail que tem @Gmail, porque você tem no seu celular aquele negócio da Play Store, que a gente vai precisar disso. Para que a gente vai precisar? Para construir um site. Você vai construir um site. E aí você tem que pensar no que você mais gosta. Vou ver alguns nomes aqui. João Vitor, eu sei que João Vitor gosta de teatro. Então, vamos lá, João. Já começa a pesquisar, faça de repente um portfólio das suas peças, do que você já fez, que ele vai montar um site para apresentar o seu trabalho, meu amigo. O William gosta de quê? Gosta de moto. Pois veja qual é o modelo de moto que você gosta. Edinalva, gosta de quê? O professor gosta de fazer crochê. Crochê? Pois vamos lá. Pois vá atrás do crochê e pesquise e vá guardando. Gilmar adora fazer bolo de chocolate. Pois, Gilmar, eu quero as 10 melhores receitas de bolo de chocolate, com foto do bolo de chocolate lá. Certo? Então, isso aí vai ser um projeto para a gente desenvolver um pouco mais para frente. Preferencialmente, de forma presencial, porque dá um trabalhinho essa questão do site. Mas se a gente não voltar, a gente vai construir, cada um de vocês vai fazer um site próprio com as suas informações. Aí, gente, não é muito fácil, não. Mas, assim, a gente desenrola, é tranquilo. Mas você falar de um negócio que você não gosta, é aquela questão que a gente devia falar, professor, como é que faz para dar certo? E eu preciso engajar vocês. Se eu chegar para vocês, todos vocês vão falar sobre o capítulo 2 da Base Nacional. Um fala do capítulo 2, o outro do 3. O que é que isso tem a ver com você, boy? Falar aqui que o professor quer. Não, cada um vai falar sobre o que gosta. E quando eu mostrar a ferramenta tecnológica, você vai, caraca, mãe, eu posso dizer que tem um site e mandar para meus amigos. Velho. Pode, e eles vão ver exatamente o que vocês gostam, tá bom? E as perguntas. Quando eu postar o texto de hoje para amanhã, coloco lá uma mãozinha que tem assim, tem atividade. Aí você manda para mim a pergunta, eu quero sempre projetar sua pergunta no final e fazer a leitura e responder a todos. Tá certo?
Gente, não esqueçam de registrar a sua frequência, tá bom? Acesse lá o Facinho Virtual, clique aqui para registrar a sua frequência. Grava lá a sua resposta. Professor, aí as perguntas que a gente vai colocar desse outro texto, né, que você vai postar hoje amanhã, até sexta-feira também. Isso. Só basta uma pergunta, Karen, tá bom? Algumas pessoas me mandaram 2, 3, eu fiz questão de colocar todas, mas só precisa basicamente uma perguntinha, uma dúvida que você teve, ou, por exemplo, alguma coisa que achou. Você viu que teve uma pessoa que disse assim, professor, tem um negócio aqui, comente isso, professor, por favor, e aí a gente faz. Só uma questão, tá bom? Mais alguém gostaria de participar? Não? Gente, show de bola então, 8h30, as aulas basicamente assim, 1h30, para não ficar muito cansativa, tá certo? Agradeço pela participação de vocês, fiquem todos bem, tá joia? Boa noite, estou encerrando a gravação agora.